Boa tarde, pessoal. Essa live aqui que eu estou fazendo agora é para o trabalho que eu faço no Bíblia e Teologia. Então, quero comentar aqui um pouco sobre algumas questões bíblicas sobre essa crise mundial e também chamar as pessoas a orarem, chamarem aqueles que são servos de Deus a orar, né, a buscar a Deus sobre essa crise. Infelizmente, ela está chegando no Brasil agora. Hoje mesmo já houve um acréscimo de mortes aí, de 21 mortes de ontem para hoje. Então essa crise está chegando no Brasil e nós temos que orar. Como eu disse, esse vídeo é para o Bíblia e Teologia, talvez eu vou deixar disponível lá. E para nós comentarmos aqui um pouco, vou comentar aqui um pouco, alguns textos bíblicos que eu já coloquei no, no Instagram do Bíblia e Teologia sobre essa situação quando ainda estava no início, quando ainda estava lá na Europa, né? Na Itália e na Espanha, que tem sofrido muito com isso, ainda agora, centenas de pessoas morrendo por dia. Mas nós que cremos na palavra de Deus, que cremos na Bíblia, sabemos que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Por isso eu quero trazer aqui nessa live aqui os textos aqui que eu já coloquei. Quem que for assistir depois, né, essa gravação, pode acompanhar na Bíblia. O primeiro texto que eu coloquei lá no Bíblia e Teologia foi o de Mateus, capítulo 24, que Jesus fala sobre as últimas coisas que iriam acontecer. E nesse texto, Mateus 24, ele fala alguma coisa sobre doenças, né? sobre pestes. Aqui no versículo, estou olhando aqui na minha Bíblia, no versículo 6, Jesus fala o seguinte, Mateus 24, versículo 7, Jesus fala o seguinte: uma nação guerreará contra outra nação e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então Jesus está falando aqui que muitas coisas ruins acontecerão. Outros textos bíblicos falam aqui de doenças, né? Que haverá doenças também. E Jesus disse isso. Então, todas essas coisas que nós vemos acontecendo, principalmente agora no mundo, são predições, né, que o próprio Jesus falou e a palavra de Deus diz sobre coisas que iriam acontecer. Algumas vezes nós enfrentamos coisas mais fracas, outras vezes nós enfrentamos coisas mais fortes, mas não há dúvida de que essa é uma crise mundial de proporções apocalípticas, né? E outro texto também que eu coloquei no Bíblia e Teologia foi de Apocalipse, que fala sobre os cavalos, né? Apocalipse capítulo 6, que ele vai dizer o seguinte, versículo 7, diz o seguinte, ó: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Então aqui, muitas vezes a gente acredita que essas coisas vão acontecer só lá no fim, só quando o Apocalipse chegar, mas não. A realidade é que a Bíblia já adverte sobre essas coisas, que elas iriam acontecer e cada vez mais fortes, cada vez maiores, cada vez mais guerras, cada vez mais doenças, até a volta de Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro que nós devemos fazer é reconhecer a soberania de Deus. Deus é soberano sobre essas coisas. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso é de acordo com o plano de Deus, mesmo que nós não entendamos, né? O Senhor está agindo de acordo com a sua vontade. Em segundo lugar, nós temos que ter o sentimento de empatia, de compaixão, de estar junto, né? Todos nós estamos juntos nesse momento difícil e o que Deus quer de nós é que nós
oremos, que nós clamemos, que nós ajudemos, mesmo que dentro de nossas casas, com palavras de fé, com palavras de amor, de compaixão pelas pessoas. Por isso, o mais importante agora é se importar, é ajudar o máximo de pessoas possível. Como eu disse, agora saiu a notícia de que o número de mortos, infelizmente, está crescendo no Brasil. Então, não é hora de discussões políticas, não é hora de discussões econômicas, é hora de se cuidar e de salvar as pessoas. Né? É hora de se importar pelas pessoas, é hora de orar pelas pessoas, é hora de clamar pela misericórdia de Deus e de entender todo esse momento que nós estamos vivendo. Por isso, nessa live que eu vou fazer, eu quero fazer para o Bíblia e Teologia também, deixar aí salvo, gravado, eu quero orar, né? Clamar a Deus juntos e para todos aqueles, né, que são servos de Deus, meus amigos aí que estão agora, a minha namorada Daniela está aí, o meu amigo Rodolfo esteve aí também nessa live, mas ela vai estar ao vivo. Então quero orar, clamar ao Senhor aqui nesse vídeo, muito mais do que falar, né? Porque agora nós temos pouco a falar, mas muito a orar, a clamar ao Senhor. Então vou estar orando, pedindo a Deus, né, misericórdia, pedindo a Deus para guardar o seu povo, para nos abençoar. Senhor Jesus, quero, Senhor, pedir a Ti, Senhor, orar a Ti neste momento, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, desse mundo, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, que o Senhor nos guarde, Senhor, de todo mal, Senhor. Muitas pessoas estão agora com medo, Senhor, pessoas já estão morrendo, pessoas já estão nos hospitais, Senhor, em São Paulo, na Itália, na Espanha, Senhor, e aqui logo, Senhor, nós sabemos que pode acontecer isso. Por isso nós clamamos, Senhor, clamamos por cada vida, Senhor, clamamos, Senhor, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor ajude-nos a passar por este momento difícil, que o Senhor ajude-nos, Senhor, a ajudar as pessoas, Senhor, ajude-nos a ter o equilíbrio, a razão, Senhor, a compaixão, como o Senhor tem, como o Senhor faz com cada pessoa deste mundo, Pai, que nós possamos ser assim também, Senhor. Pai, mas acalma, Senhor, em nome de Jesus, cada coração, Senhor, cada vida da ansiedade, Senhor, da depressão, Senhor, de sentimentos ruins, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Nós clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti, que o Teu povo se levante, Senhor, agora. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estarão na frente, dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, que estão cuidando das pessoas. Senhor, tenha misericórdia da vida deles, Senhor, guarde, Senhor, cada um. Guarde a cada um de nós, Senhor, aqui no Brasil, agora que essa peste tem chegado aqui. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, suplicando, Senhor, pelo Teu amor, suplicando, Senhor, pela Tua graça, suplicando, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Deus. Sabemos, Senhor, que nada é em vão, que tudo acontece de acordo com a Tua vontade, mas mesmo assim, sabemos que o Senhor quer que nós lutemos, que quer que nós, Senhor, corramos atrás de fazer o certo, corramos atrás de abençoar as pessoas, que o Senhor ajude aqueles que estão pesquisando, aqueles cientistas que estão pesquisando a cura, Senhor, para essa doença. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua salvação, Senhor. Que vidas também possam ser salvas nesse momento. Que vidas também possam ser alcançadas, se converter ao Senhor Jesus, entender este momento e se converter a Ti, Senhor. Clamar a Ti, Pai. Desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo para estar orando, Senhor, em cada lugar, em cada casa, Senhor, que cada um esteja de joelhos, Senhor, que cada um esteja buscando ao Senhor, Pai. Que nós não possamos estar somente nos divertindo, dormindo, mas que possamos estar clamando, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada vida, Pai. Quanto mais vidas, Senhor, forem salvas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, Senhor, sabemos que isso é o melhor, Pai. Sabemos que isso é o que o Senhor tem, que
usar-nos, que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Que o valor de cada pessoa, que o valor de cada vida é mais importante, que o valor da salvação, ó Deus, é mais importante, Senhor, que qualquer outra coisa. A tua salvação, o teu reino eterno, Senhor, é mais importante, Senhor, do que qualquer outra coisa, Pai. Por isso, sempre nos leve a orar, sempre nos leve a buscar o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cada vez mais pessoas possam estar se unindo, Senhor, em oração, em busca do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós te clamamos, Pai. Amém. Quero também levar você aí a buscar a Deus, a estar orando, a estar clamando ao Senhor. Nós não podemos fazer muita coisa se não formos médicos, se não formos enfermeiros, se não formos políticos, líderes dessa nação, mas podemos orar, podemos pedir ao Senhor que nos revele a vontade dele. E também outro ponto que eu queria abordar aqui, falar aqui, é que as coisas desse mundo, né, como a Bíblia nos avisa, são passageiras, passam. E de certa forma nós somos fracos, nós somos dependentes de outras pessoas, somos dependentes de Deus e não sabemos quando a nossa vida pode passar. Por isso, se apegue a coisas eternas. Se apegue a Deus, se apegue ao reino de Deus, se apegue ao céu. Busque o céu. Passa a olhar nessa hora que o mais importante é o céu. Vai haver um grande abalo na economia e muita gente está desesperada por causa disso. Muita gente está preferindo salvar a economia do que salvar pessoas agora. Por quê? Porque o dinheiro é muito importante de forma humana, de forma física, mas não é tão importante da forma espiritual, da forma que importa. Jesus conta uma parábola que eu gosto sempre de falar, que é a parábola do rico e do Lázaro. Um era muito rico e o outro vivia mendigando, comendo das migalhas à porta desse rico. E os dois morreram ao mesmo tempo. O rico foi para o inferno e o mendigo foi para o céu. E no inferno, o rico viu o mendigo no céu. E ele falou para o mendigo: manda alguém trazer água aqui para mim. Então toda aquela glória, toda aquela riqueza não adiantou nada. A economia e o dinheiro não adianta nada para o que realmente importa, que é o amor, a fé, a esperança, a vida eterna. Se você pensar o que é esse mundo, o que é viver 60 anos, 70 anos, 80 anos, né, 30, 40 anos perto da vida eterna, perto da eternidade, ou perto da morte eterna. O que é esse tempo perto de você ou ir para o céu, viver com o Senhor Jesus, ou passar a eternidade no sofrimento, no castigo? Então temos que olhar toda essa situação, aproveitar esse momento de parada, aproveitar esse momento de estar em casa, aproveitar esse momento de diminuição do ritmo, até esse momento de queda econômica que todos vão sofrer, desde os ricos até os pequenos, os pobres, classe média, todos vão sofrer. Hoje, vi o Rodrigo Maia falando que, por enquanto, esse vírus no Brasil está principalmente entre os ricos, entre o pessoal da classe mais alta, estava lá na Europa e voltou para cá. E que estão sendo internados em clínicas particulares, em hospitais particulares, mas não se sabe o que vai acontecer quando ele chegar na classe mais pobre ou na classe média. Então, sabemos que essas coisas que não entendemos está no controle de Deus, e que Deus está nos alertando, que Deus está nos falando para nos desapegarmos desse mundo, para nós olharmos para o céu, para nós olharmos para a vida eterna, para nós olharmos para as coisas de Deus. Pararmos de arrumar guerra, arrumar conflito por ideologias políticas. Quantas pessoas
estão se perdendo agora em discursos políticos, em discussões políticas, em ideologias políticas, numa época de uma crise mundial de saúde tão grande que está vitimando tantas pessoas. Nesse momento, mais de 20 mil pessoas morreram em menos de 4 meses só por essa doença. Imagina pelas outras doenças. Imagina um sistema de saúde complicado, como vai acontecer aqui no Brasil também. Então é hora de nós nos voltarmos para o céu, de nós nos voltarmos para Deus e clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Quero fazer mais lives assim, de falar da palavra de Deus e de orar, e pedir a Deus que alcance os corações, alcance os nossos corações, todos nós precisamos agora do Espírito de Deus para nos consolar. E que Deus esteja abençoando cada um e depois vamos continuar aqui lendo a palavra e orando.